Olá, meus amigos de fé. Estamos aqui hoje com mais um episódio do nosso Papo de Fé. Sempre convido você que está aí a se inscrever no nosso canal. Você também precisa dar o like, curtir aí o nosso conteúdo e muito mais do que isso, divulgar esse conteúdo para mais pessoas. É um podcast de perspectiva cristã, de informação de uma vida em Cristo. Divulga então nas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, e vamos ajudar a crescer esse movimento do Papo de Fé. Eu sou Ricardo Tobé e hoje eu estou aqui com o Neto Gadioli. É um convidado aqui ilustre que a gente tem o prazer de receber. Boa noite, Neto. Boa noite, tudo bem? Eu falo Neto, mas eu olhei lá que teu nome não é bem Neto, né? É de vô mesmo ou não? O Neto vem de onde, Neto? Não é de vô. Meu nome é Ildefonso Gadioli dos Santos Neto, que meu pai quis homenagear meu vô, que era uma tradição de família. Meu pai tem o nome do vô, Manuel Ângelo dos Santos Neto, e eu tenho o nome do meu vô. Ah, então tem essa tradição de... Aí, como é um nome bem diferente... Geracional, né? Isso, complicado, aí ficou Neto. Na verdade, nem meu pai e minha mãe não me chamam de Ildefonso, eles me chamam de Neto, sempre me chamaram de Neto. Uhum. E na escola, como é que era isso? Já tive problema, né? Já tive problema. Mas, assim, eu nunca fui de levar desaforo para casa, não. Então, assim, às vezes no começo do ano tinha um problema na chamada... E aí, mas depois ficava tranquilo. Mas desde pequeno já na chamada já pedia para ser Neto? Porque em casa, naturalmente, acho que desde pequeno, Neto, né? Porque... Não, na escola me chamavam de Ildefonso, na chamada sempre chamaram assim e eu tinha diversos apelidos. Que naquela época era normal colocar apelido. Só que meu apelido não era Neto, ninguém usava o Neto, né? Quem começou a usar mais o Neto foi o pessoal da igreja mesmo. Quando eu entrei, comecei a caminhar na igreja. E o pessoal que perguntava... O pessoal da igreja, alguns são mais educados, né? Nem todos, alguns são. Como que você gostaria de ser chamado? Aí eu falei de Neto. Aí ficou sendo Neto. Ficou sendo Neto. Não, interessante isso, né? Porque te seguindo, olhando, você é Neto Gadioli, né? E Gadioli parece ser um nome... Italiano. Isso. Italiano. É a descendência longínqua, mas aí é o meu sobrenome. Não, bacana. Neto, eu observando um pouco do teu trabalho pastoral, eu acho que é a curiosidade para quem está vendo aqui, entende que você tem um carisma aí com as pessoas mais pobres, né? As pessoas de rua, né? Uma experiência... que muita gente evita, né? Eu lembro de um tempo atrás de um rapaz que estava com um cartaz no trânsito, morador de rua, né? E o cartaz, basicamente, eu não vou lembrar bem qual era a frase, mas o cartaz falava assim, né? Do medo do motorista baixar o vidro do carro. Acho que a primeira barreira de uma quebra social que existe é alguém que está dentro de um ar-condicionado de um carro. Tem um olhar invisível para quem está do outro lado da rua, passando fome, necessidade. Essas pessoas estão ali numa verdadeira discriminação social. Como é que você chegou nesse trabalho missionário? Então, apesar de, sabe, Ricardo, às vezes isso cansar, às vezes a gente tem que ficar voltando no passado, retomando, né? Coisa que a gente vai falar na frente, mas eu prego, né? E muitas vezes, no começo, principalmente, do meu ministério de pregação, eu fui chamado para dar testemunhos, né? Eu sou ex-dependente químico, não tem como eu não falar disso, né? E a dependência química, talvez todo o sofrimento que eu tenha passado, né? E me deparar isso na minha vida, com o sofrimento do vício, com o sofrimento de uma vida muito distante de Deus, me deixou preparado, tanto em questão de fortaleza, em questão de estabilidade emocional, quanto na questão da compaixão, sabe? Então, quando eu resolvi pedir ajuda e parar de usar droga, eu comecei a ter contatos com o que hoje é o meu carisma, que é o carisma da Aliança Missionária, a qual eu faço parte, que é trabalhar com a população de rua.
Porque antigamente eu não tinha essa visão empática, né? Os invisíveis, que as pessoas usam esse termo, também eram invisíveis para mim, certo? Mas, né, no meu processo de recuperação, que eu consegui ir parando de usar droga, com pessoas que também estavam querendo, né, parar de usar droga, né, eu fui lidando com outras realidades, com outras misérias de outras pessoas e me tornando uma pessoa mais compassiva. E eu sou paroquiano da Paróquia Nossa Senhora da Esperança, na 307/8 Norte. E lá eu comecei a servir na igreja. Passei rapidamente da Pastoral da Comunicação para a Pastoral dos Vicentinos. E na Pastoral dos Vicentinos a gente fazia o trabalho de assistência na estrutural, né? Então lá era muito precário mesmo a situação das pessoas, né? Das famílias, muito necessitados, né? Ali eu já me deparei com realidades que embrulhavam o estômago, que davam muita dor no coração. E depois eu tive um contato com um grupo que eles tinham outro nome. Hoje eles chamam Comunidade Vinha do Senhor, que o fundador é o Luciano do Gama. E eles faziam ação de rua toda terça-feira à noite no setor comercial. E aí, pela Paróquia Nossa Senhora da Esperança, pela Pastoral Jovem, a gente teve um contato com a Vinha do Senhor e a gente foi. Aí eu tive contato lá. Então o Luciano, ele foi uma pessoa que foi importante, instrumento ali sim. nesse processo que você estava nos Vicentinos. E aí começou a fazer um trabalho na pastoral ali de rua. Com certeza, até porque o trabalho dele assim é muito constante, muita entrega, muita doação. Eu não sei se o dia ainda é terça ou se é quarta, porque mudou já esses dias. Mas ele vai toda semana, né? E ir toda semana, geralmente se prepara ali de 150 a 250, 300 refeições. Eu não sei o grupo dele, né? Mas eu acredito que menos de 100 refeições não seja. É uma coisa que dá trabalho demais, né? Você levar alimento, levar roupa, às vezes levar um kit de higiene e também você está disposto a entrar na realidade daquelas pessoas que é dura, que é difícil, que é triste. É um negócio que dá trabalho demais. E ele fazia isso toda semana. Eu conhecia grupos que faziam obras de misericórdia assim, uma vez por mês, uma vez a cada trimestre, e ele ia toda semana. Então, com certeza, ele foi um instrumento. Neto, eu não sei se você sabe, mas eu sou sargento da Polícia Militar. E a gente na Polícia Militar, a gente teve uma quebra assim, de visão, de paradigma. Eu falo por mim, né? Eu entrei em 2003, soldado, e a forma com que a gente atuava com a população moradora de rua era uma forma totalmente diferente, por exemplo, como eu encaro hoje, como eu vejo hoje. Acho que existia muita ignorância daquele tempo para cá. Porque a gente não conseguia ver o dependente químico como uma pessoa que estava ali numa situação desconectada de uma liberdade, né? A pessoa perde esse senso de liberdade. Pra gente até aquele clichê, né? Um vagabundo, o cara tá fazendo isso porque quer, deveria ser isso. E uma coisa que você falou aqui é talvez entrar no mundo da droga, talvez até por uma inocência. Como é que é essa situação que vocês lidam aí com as forças policiais, com as pessoas que estão nesse mundo do uso da droga e que para uns são vagabundos? De que forma vocês conseguem trabalhar todas essas informações? Acho que de maneira sintética a pergunta é: como você, Neto Gadioli, encara as forças policiais no seu serviço apostólico? Sim. Então, isso a gente estava, vou tentar ser assertivo, né? Mas a gente estava falando fora do ar sobre a questão de começar a usar droga, né? Tem muitos motivos pelas quais as pessoas começam a usar droga, né? Tem traumas, né? Tem eventos traumáticos, tragédias familiares, particulares, em que acontece que a pessoa começa a usar droga, né? Tem pessoas que têm ali um ambiente, uma predisposição de
condição a qual ela está inserida, realidade familiar, talvez também, não sei, mais psicológica, né? No meu caso não teve nada disso, eu sempre fui mesmo assim, louco, queria fazer as coisas, ser radical e tudo mais. Mas o que a gente estava falando fora do ar era coisa da inocência, né? Então assim, o cara não começa usando droga sabendo que ele vai parar na rua, né? Porque eu acho que se ele soubesse que ele ia parar na rua, ele não usava droga, né? Mas a minha relação, para responder a pergunta, com as forças policiais, militares e tudo mais, eu tive o meu passado, né, de uso de droga. Eu usei droga durante 15 anos. Então eu cresci com aquela ignorância também da parte, né, que tem da que você falou, mas também tem da parte da população, né, de não gostar de polícia, né? Até porque eu andava fora da lei, né? Portava-se substâncias ilícitas e tudo mais. Só que depois que eu parei de usar droga, entrei na igreja, né? Isso mudou, né? A minha visão mudou totalmente. A gente tem muitas situações na rua que são problemáticas, né? E muitas dessas situações a gente precisa da força policial, né? Nunca aconteceu de eu precisar chamar a polícia, mas muitas vezes aconteceu da presença policial resolver um problema, certo? E o que acontece também, para ser bem honesto, né? Ali tem pessoas que pelo julgo, como você falou, né, da escravidão, da prisão, da droga, ela acaba fazendo coisas que ela não queria fazer, né? Furta, rouba, mente, bate e age violentamente. E às vezes a gente está ali no meio da ação de rua, que a gente chama de ação de rua, né? E entra um irmão, né, em situação de rua que cometeu um delito e a polícia vai lá buscar ele. Já aconteceu algumas situações assim. Uma vez, há pouco tempo atrás, a gente estava na rodoviária e o cara estava drogado e aquele negócio na situação de rua, drogado, rouba para usar mais, rouba do outro, rouba do irmão que também está em situação de rua, e eles tinham brigado na rodoviária e um tinha dado uma paulada na cabeça de outro. E quando ele chegou até nós, ele estava tão alucinado, ele estava tão drogado, que ele não tinha se dado conta da gravidade do ferimento dele. Estava literalmente jorrando sangue, né? E aí ele veio pedir roupa e comida, e a gente estava preocupado com o ferimento, né? Pedindo para ele para tomar conta do ferimento, para fazer um curativo, para estancar o sangue, e ele não estava nem sentindo, né? E aí a gente estava ali prestando socorro e chegou um guarda. Não era polícia, era um guarda da rodoviária e começou a falar que ele era malandro, que ele tinha roubado não sei quem, tal. E daqui a pouco chegou a polícia. E aí tem muita gente que é inexperiente, né, na rua e que quer participar, e a gente sempre está aberto, né? E vieram falar, né? Não, Neto, mas você não vai fazer alguma coisa, você não vai proteger o cara. Aí eu falei, não, eu não tenho que proteger o cara, a polícia está aí para fazer o trabalho dela, né? Para apurar se ele roubou alguém, se ele fez mal a outra pessoa, se a porrada que ele levou na cabeça não foi uma consequência de alguma coisa. Eu não posso interferir no trabalho da polícia, né? Hoje eu vejo a força policial como extremamente necessária, né? Como uma coisa que traz segurança, traz tranquilidade para a gente viver bem, porque a verdade é que o mundão afora aí é muito violento, muito injusto, muito perigoso. E sem a força policial ia tudo para a desordem, para o caos, né? Essa é a minha visão hoje. Não, muito bacana ter esse relato, porque a impressão que a gente tem mesmo é que existe um distanciamento, né, de quem faz trabalhos sociais, né? Sim. E aí eu não estou nem falando da igreja, eu estou falando, por exemplo, de casos que a gente vê, por exemplo, em São Paulo, na Cracolândia, que você tem assim atuações ali enérgicas da polícia, né? Sim. A gente tem visto, por exemplo, talvez até uma falha na política pública de como está sendo usada a polícia lá, que é uma situação que não é policial, né? A pessoa está ali no uso contínuo lá, ali é uma questão de saúde pública e que deveria ter um olhar, como esse olhar que vocês têm no trabalho pastoral e missionário. E aí você acaba vendo aquelas cenas horríveis, né? Da polícia correndo atrás do pessoal, as pessoas correndo de um lado para o outro. E esse relato que você deu é um relato que
que me deixa assim surpreso. Aham. Porque no primeiro momento, quando você veio, eu imaginei assim que talvez esse trabalho missionário fosse um pouco parecido com esse trabalho social, né? Que é mais militante, que é mais Meio revoltoso. que é mais revoltoso, né? Que você rechaça a força de segurança. E eu acredito sim que sabe, no arranjo institucional, a polícia poderia colaborar muito nesse trabalho missionário. Ó, Acionado, inclusive, pela própria igreja ou qualquer outra instituição que pudesse. o termo foi até eu que trouxe, né? Mas o revoltoso. Mas eu sou revoltado. Eu sou uma pessoa revoltada porque em Romanos 12, né, no versículo 1, se não me engano, ou no 2, acho que é no 1, diz lá, não vos conformeis com esse mundo, né? Então eu sou revoltado com muita coisa. Sou revoltado com a injustiça, sou revoltado com a pobreza, sou revoltado com a desigualdade, né? Social, racial. Só que isso não tem nada a ver com a polícia, né? A polícia é uma força de ordem, onde pessoas estão ali desenvolvendo seus trabalhos. E eu não tenho nenhuma experiência negativa, nenhuma, cara. A gente vai, eu já fui mais, tá? Mas a gente vai numa base de quinzenal pra rua. E eu nunca vi uma atrocidade, uma injustiça sendo cometida pela força policial. Muito pelo contrário. Às vezes, assim, até a gente que está fazendo o trabalho está ali fora da lei, a gente para num lugar onde não podia parar, sabe? A gente bota a mesa debaixo do pilotis da rodoviária e passa a polícia, eles nunca reclamaram, eles nunca encheram o saco. Eles têm uma visão humanitária, eles sabem que a gente da igreja está ali para ajudar as pessoas que estão em situação de rua e eles, cara, tratam a gente super bem. Inclusive no setor comercial tem um posto policial lá dentro, né? E ali eles ficam 24 horas por dia em contato com gente que está usando droga, né? E alguns relatos de pessoas que estão em situação de rua, eles falam, o policial fulano de tal hoje tá bravo, porque aconteceu uma coisa ontem. Então hoje ele tá vindo batendo já. Assim, a gente nem sabe se isso é verdade, né? Mas o jeito que eles falam da polícia é respeitoso também, entende? Isso assim que é praticamente uma cracolândia brasiliense, né? O setor comercial, né? Hoje o policial, não na questão que o policial bata, né? Mas assim, hoje o policial fulano de tal não tá para conversa. Tipo assim, porque roubaram no outro dia alguma coisa e teve um evento no setor comercial e teve um problema porque quebraram o vidro de um carro. Mas eu particularmente eu acabei entrando nesse assunto. Nunca vi. Eu acabei entrando nesse assunto policial, ele foge um pouco talvez a ser desse papo de fé, né? Como a gente está colocando assim, mas acho que é porque tudo isso envolve esse universo, essa esfera que as pessoas em situação de rua e os dependentes químicos, eles vivem, né? Eu tive a oportunidade de, há 3 semanas, visitar o CAPS aqui de Samambaia. E eu nunca tinha ido. Eu nunca tinha ido num CAPS, né? E aí eu fui entender que o CAPS, por exemplo, não é a mesma coisa que o CRAS. O CAPS é para pessoas que são dependentes químicas, né? Seja alcoolismo, seja drogas no geral, né? E aí eu fiquei chocado, porque quando eu cheguei lá, acho que os leitos, tinham 15 leitos e todos estavam ocupados. E aí a mulher do CAPS, ela explicou para mim que eles vão lá de forma voluntária. Eles chegam lá e aí eles dizem que eles querem mudar. Né? Eles querem mudar, eles querem ter uma vida diferente. Aí eu fiquei pensando assim, a gente tá no dia a dia andando dentro do nosso carro, assistindo na televisão, e é esse o sentimento que eu costumo dizer. As pessoas olham para a pessoa em situação de rua, dependente químico, como um vagabundo, como uma pessoa que poderia estar fazendo uma coisa e não sabe, que ela tenha liberdade, que ela tenha autonomia para poder escolher. E naquele dia lá, assim, por mais que eu já tenha ouvido, eu me dei conta, assim, que essas pessoas têm um poder de dizer não muito reduzido, assim. É muito difícil. É bom porque assim, Ricardo, né? O meu objetivo de vir no podcast sobre todas as coisas é glorificar a Deus, né? E a gente sempre deixa as nossas ações de rua abertas a quem quiser participar. E é bom falar de polícia
né, de segurança, porque tem muita gente que não faz porque tem medo de ir para a rua. E eu acho isso super normal, né? Mas sobre a questão da realidade mais específica do uso de drogas. É muito difícil. A gente tem muitas histórias na rua de pessoas que são formadas, pessoas até que chegaram a ocupar cargos altíssimos, que necessita de uma elevada especialização, juízes, né, promotores, Médicos. Aqui tem uma história de uma médica do CAPS, também me falou isso na médica. Isso, que a pessoa passa por um evento traumático, começa a beber mais, daqui a pouco está fazendo uso de substâncias, né, ilícitas, de drogas, e vai parar na rua, né? E aí também tem outra coisa, né, Ricardo? Porque quando a gente fala da situação de rua, da população, porque a gente chega a ter uma população em situação de rua, né? Também é válido falar que nem todos usam droga. Tem gente na rua que não usa droga, e também é uma parcela maior ainda de pessoas que chegam na rua não usando droga. Elas não usam droga, elas não foram parar na rua porque elas usam droga. Elas foram parar na rua porque elas ficaram desempregadas, elas foram parar na rua porque elas não foram aceitas pelos seus familiares, homossexuais, né? E aí, quando ela chega na rua, a realidade da rua é muito difícil, porque a gente tem onde comer, a gente tem comida, a gente tem onde dormir, a gente tem cama, a gente tem edredom, a gente tem travesseiro, a gente tem chuveiro, e lá não tem. Então, até tem um outro, como eu posso dizer, um outro fenômeno da rua, que é o desvio psiquiátrico, né? Que a pessoa cria uma realidade paralela e ela mente muito, porque ela precisa transformar aquela realidade. A droga é só, perdão, a droga é só mais um dos artefatos, dos artifícios, né? A pessoa cria um mundo paralelo mesmo para ela, porque a realidade da rua é muito dura mesmo, de violência, de injustiça, de preconceito, de uso de droga, né? De falta de necessidades de atenção básica, e aí vai descambando para esse, sabe? Eles inventam mentiras, eles falam muita mentira, né? Vocês são muito... Domingo passado a gente estava na rua e tinha uma mulher falando: vocês são muito bons, eu amo vocês, isso que vocês fazem é maravilhoso, e eu sou rica, e eu vou dar... A primeira coisa que ela falou, que era uma irmã, ela falou: vou dar 100 mil para vocês poderem ajudar mais. Eu: poxa, obrigado, irmã, vai fazer muita diferença, vai ajudar muito. Aí ela: não, eu não vou dar 100 mil, eu vou dar 1 milhão. Daqui a pouco ela já tinha falado que era 15, né? Porque vai mexendo com o psicológico da pessoa, né? É uma realidade muito difícil, que ela cria uma coisa paralela, né? E acredita, né? Porque você está falando, ela acredita que está fazendo aquilo, que vai... E como é que vocês lidam com essas mentiras que você já sabe que existe? Igual você falou, você foi muito gentil aí com ela, né? Mas não é por maldade, entende? Às vezes, na maioria dos casos, a pessoa está sob o efeito de drogas, de álcool, e é mais aquele papo de bar, sabe? Que a pessoa fica ali contando mentiras que não prejudicam ninguém. Né? Então, assim, a gente só escuta. Uma das principais quebras de paradigma que o trabalho de rua precisa passar é que a gente não vai para falar nada, a gente não vai para ficar pregando, a gente não vai com a Bíblia debaixo do braço, a gente vai para ouvir, a gente vai para acolher, né? Então, assim, a gente só escuta e fala: tá legal, e a gente entra na onda, a gente precisa entrar na onda, porque a gente está ali para dar a oportunidade que eles saiam, pelo menos alguns momentos, daquela realidade difícil, onde ninguém olha para eles, onde ninguém liga para eles, onde ninguém escuta eles. Então a gente só vai escutar, sabe? Tem um irmão lá, o Leandro, né? A gente vai desenvolvendo uma coisa que a gente vai conhecendo, o nome, a pessoa, da onde que ela veio, de que estado que ela veio. Tem o Leandro era ex-pastor, né? Ele chegou a ser pastor da Universal e começou a usar droga porque ele foi traído pela mulher, né? E ele viu aquela cena, ele pegou os dois no pulo do gato, a mulher e o amante, e ele falou para mim: para eu não matar ninguém, eu fui embora, e nunca mais voltou para casa. E ele bebe muito, ele não usa droga, né? Ilícita, ele bebe muito. Quando a gente vai, ele é evangélico, né? Ele é ex-pastor. Quando a gente vai, ele tem o culto dele. É como se ele fosse pro culto na igreja,
que é simplesmente só e somente só cantar 2 músicas. Como Zaqueu. Aí ele fica cantando com a gente e é como se ele tivesse ido para a igreja, para o culto dele. Então isso que é o objetivo da gente ir. A comida, né, a roupa é só uma isca. O importante é você entrar na realidade, na dinâmica da pessoa, Neto, sabe? você, em determinados momentos da sua fala, você fala tem um irmão, tem uma irmã. Esse é o termo que vocês naturalmente acolheram na Isso, comunidade, isso. na missão? É isso, porque tem muitos termos pejorativos, né, como mendigo, por exemplo, e não que eu não acho que seja uma palavra que deve ser riscada do vocabulário, porque eu me considero um mendigo de Deus, né? A gente estava falando de São Francisco de Assis, que também era um desses que trabalhava essa pequenez diante de Deus, mas quando as pessoas, os seres humanos, né, os brasileiros que usam a palavra mendigo, eles usam a palavra mendigo, é muito teor de menosprezo, né? Então a gente tá ali para tratar pessoas iguais a nós, né? E talvez mais valorosas do que nós. Santo Agostinho diz sobre a caridade, né? Se queres amar a Cristo, derrame o amor, né, sobre o mundo inteiro, porque os seus membros estão espalhados pelo mundo. E esses membros, né, são pessoas necessitadas, sejam elas em situação de rua, enfermas e tudo mais. Então, quando tem também Mateus 25:35, tive fome, me deste comer, estive nu e me vestiste, sim, é o próprio Cristo. Então a gente faz um trabalho até formativo para pessoas que querem fazer ação de rua, de chamar a pessoa de Senhor, dar boa noite, Senhor. E aí depois a gente conhece o nome dele. Mas quando a gente está conversando entre si, a gente chama de irmão, né? Porque nós somos iguais, né? Pelo menos pelo olho de Deus, né? Pode ser que eu tenha uma roupa, uma casa, mas igual. Mas eu vi que é uma forma muito carinhosa, assim. Eu achei legal, porque foi uma forma muito, muito carinhosa a forma que você está tratando aqui. Eu queria tratar de um assunto que diz respeito ao impacto visual, né? Quando eu descobri quem era Neto Gadioli nas redes sociais, eu olhei lá e vi uma pessoa tatuada, piercing, alargador na orelha. E aí isso choca um pouco o público católico, tradicional. Sim. Aí você vai ouvir aquelas passagens bíblicas, né, que o corpo é templo do Espírito Santo e que a gente não deve alterar, que não deve ter algum tipo de mudança na nossa perspectiva física. Ao mesmo tempo, eu acho que isso se conecta muito com a população que está na rua. Sim. Né? As pessoas, eu imagino que tendem a te olhar com muito mais proximidade do que, sei lá, um cara que vai na rua de gravata, com a Bíblia debaixo do braço, ou enfim, né? Qualquer outro estereótipo, assim. Talvez assim você tá ali mais próximo de uma perspectiva que é deles ali. Mas assim, o que eu queria perguntar era isso, assim, como é que é essa sua relação com o público na rua, tendo esse visual que você tem, e como é que é essa relação com a comunidade católica na missa, na tua paróquia, como é que as pessoas te veem? Então, é muito engraçado, né? Tem várias histórias, né? A gente precisa divulgar, sabe, Ricardo, por causa da angariação de mais fundos, e a gente precisa divulgar também por causa da prestação de contas. Então a gente sempre tira foto das ações e posta alguma coisa ali nas redes sociais para que a gente consiga doações e também para as pessoas que doaram verem que elas estão acontecendo. Mas eu estou falando isso porque já teve várias situações da pessoa estar olhando o Instagram e falar: poxa, e esses 2 mendigos aqui, né? E um deles era eu. Esses 2 mendigos aqui. Que bom, né? Aí que o cara bom, fala né? assim: não, esse é o Neto, ele serve, né? Cara, que Mas, interessante. Assim, tem essa identificação. E também tem o outro ministério que eu exerço, que é de pregação, em que eu consigo chegar nos jovens, né? Consigo chegar em lugares onde pessoas não conseguiram chegar. Mas isso eu sei que
tudo que aconteceu de errado na minha vida, quem escolheu fui eu, né? Mas Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? E Deus, ele só permite que algo ruim aconteça se ele possa tirar o bem daquilo. Isso quem diz é São Tomás de Aquino, né? Então, assim, Deus foi me preparando desde aquela história de Jeremias 1,5. Antes de te formares no ventre da sua mãe, eu te conhecia e te consagrei para ser meu profeta. Então, o fato de eu ter usado droga e vivido essa vida mundana e ter feito muitas tatuagens e tudo mais, me preparou para eu fazer o que eu faço hoje, né? Mas, contudo, entretanto, todavia, a forma como eu compreendo o Evangelho é que várias vezes nosso Senhor Jesus Cristo, desde o Antigo Testamento, desde o chamado e da unção do rei Davi, né, diz lá que Deus não olha, né, o exterior, a aparência, Deus olha o coração, né? E Jesus Cristo vai citar isso várias vezes de outras formas, né? Então, essa coisa do templo do Espírito Santo eu entendo como outra questão diferente. Inclusive, eu não vejo a tatuagem como um pecado, né? Agora é como várias coisas que são matérias de pecado que a gente estuda no catecismo, que a gente dá catequese, né? Que pode transformar-se em pecado. A tatuagem em si ela não é pecado, mas ela pode se transformar, né? Por causa de eu não me aceitar, então eu querer mudar. O excesso de tatuagem pode ser pecaminoso. Aquilo com que você tatua, se eu tatuar um satanás, uma mulher pelada, pode transformar aquilo num pecado. Muitas pessoas são preconceituosas na igreja por falta de conhecimento, né? Por falta de pastores, quando eu digo pastores, padres, né? Catequistas que informem isso, né? Uma coisa que a gente vê no ministério do Papa Francisco, ele já falou diversas vezes sobre tatuagem, né? Para as pessoas pararem com isso. Porque eu já passei muitas dificuldades, Ricardo, com isso, muitas mesmo, dentro da igreja. Até hoje eu não gosto de falar muito isso, mas eu vou falar. Ah, que bom. Estou aqui no Papo de Fé, no podcast bom. católico. Vou falar. Tem muitos lugares que eu sei que as pessoas não me chamam para pregar. Porque eu sou tatuado, porque eu tenho piercing, né? Porque pela forma como eu falo, eu sei. Né? Mas eu também não fico questionando, nem fico querendo forçar a barra para entrar lá e pregar lá. Quando Deus quiser me chamar, ele vai me chamar e ele, né, como diz o livro do Apocalipse, ele abre a porta que ninguém fecha. E ele fecha uma porta que ninguém abre. Então eu não me preocupo com isso. Mas não vou falar que não deixa chateado. Tem muitas questões que deixam chateadas. Quando as pessoas ficam olhando indiscretamente, quando as pessoas querem proibir a sua entrada num lugar por causa de tatuagem, né? E a gente fica pensando aonde a gente vai chegar nisso, né? Porque eu tenho certeza que se Jesus voltasse hoje, ele ia estar do lado do que muita gente ia se sentir escandalizado como ele escandalizou na época do Evangelho, de homossexuais, de ex-drogados, ou de prostitutas, né? Aquela coisa que a gente precisa voltar a entender. Há muito mais alegria no céu por um pecador que se converte do que 99 justos que acham que não precisam de salvação. Né? Então tem muita gente ali na igreja que não é tatuado, mas a vida está toda bagunçada. Né? Uhum. Então é aquele negócio, né? É melhor cada um olhar mais para a sua própria vida. Não, e o que eu tô achando legal nesse teu relato é porque assim, você tem uma clareza muito grande disso, inclusive o embasamento bíblico, né, para o que você está falando, né? Ou seja, de saber que você tem um trabalho que é maior do que qualquer outra coisa, né? Está dentro do teu coração aí, que você vai tocando. É um ofício, perdão, né? Deixa eu te interromper, só para eu falar essa última coisa. É um ofício, né? Não é um trabalho, é um encargo, é um ofício ali, é uma missão que Deus confiou para mim e que é muito, muito maior do que eu, Ricardo. É muito maior do que o Papo de Fé, é muito maior que o Ricardo, é muito maior do que todos nós. Né? Então, às vezes a gente, dentro da igreja, eu queria mais que as pessoas soubessem sair das suas próprias opiniões, porque o que vai salvar não é as nossas opiniões, o que vai salvar é as nossas atitudes. Então, também a questão que você falou do preparo, quando Deus me chamou para pregar, e até antes, mas eu já sabia que eu precisava me preparar muito. Eu ia falar uma coisa quando você fez a primeira pergunta e eu não falei. Eu tive um pastor que me ajudou muito, o Padre Marcos.
Eu tive um problema nessa primeira pastoral que eu servi, que foi a pastoral da comunicação. Foi de preconceito. E eu falei que nunca mais ia voltar para a igreja. E ele me ligou lá em casa. Eu nem sabia que padre ligava na igreja, na casa de alguém. O Padre Marcos quer falar com você. Eu falei, o Padre Marcos. Aí ele pegou o telefone e só falou, vem aqui na igreja que eu quero conversar com você. Só que quando eu cheguei na igreja, ele falou assim, olha, eu já estou sabendo o que aconteceu, né? Vou te dar o tempo para você contar o seu lado da conversa. Aí eu contei, ele falou, amém, você contou, né? Vou ponderar, mas deixa eu te falar logo, né? Porque eu gosto. Só funcionou comigo, Ricardo, eu só consegui parar de usar a droga e encontrar uma vida nova em Cristo por causa de pessoas que falam as coisas honestamente. Então o Padre Marcos falou assim, você escolhe logo, né? Ou você está aqui por Deus, ou você pode ir embora. Resolve o que você quer. Se você está aqui por Deus, você vai aguentar tudo isso. Todos os casos de preconceito. E naquele momento, eu não tinha nenhum ano de caminhada, eu escolhi. E vem acontecendo ainda, Marcos. Aconteceu esse final de semana passado, aconteceu uma situação dessa. Que eu cheguei num retiro para pregar e o cara não queria deixar eu entrar porque ele achou que eu era um vagabundo que estava passando na rua e que resolveu entrar. Mas aí tudo se resolveu depois. Não, eu tô boca aberta aqui, assim, porque o Padre Marcos aí, ele foi extremamente catequético, né? Ou seja, de você entender que nesse mundo dores virão, Sim. né? Lamentos, dificuldades, provações, mas eis que eu venci o mundo, né? Eu acho que ter essa verdade de fé, né? Não é fácil, né? Não é fácil. Aqui com o Padre Lucas, no podcast que a gente teve com ele, a gente teve a oportunidade de falar, por exemplo, sobre o acolhimento que o Papa Francisco tem falado sobre pessoas homossexuais, né? Que é um assunto extremamente delicado. E ele foi muito catequético aqui na resposta dele, né? E Deus não... Na verdade, assim, a pessoa não é o pecado dela. Em síntese é isso, né? O Neto Gadioli não é o pecado que ele comete. Como é que foi essa tua história de conversão desse mundo da droga? Sim. E como é que você parou de usar e começou a... Como é que eu parei, né? Eu parei em 2012. Por volta de... Já bem antes, sabe? 2008, talvez, 2009. Eu passei uns 3 anos usando droga, que eu tinha vezes que eu usava droga chorando, né? Eu tinha terminado na escalada, né, da droga, eu tinha terminado na cocaína, né, e no álcool. Gostava muito de uísque e de cocaína. E de cerveja também. Mas cerveja era tipo uma aguinha, sabe? Uhum. De tanto que eu usava, né? Já tinha usado várias drogas, né? Inclusive, não existe droguinha, drogona, droga leve, droga pesada. Não existe isso, né? Mas tem uma progressão ali. Eu já tinha até passado, eu já tinha fumado crack e tudo mais, mas o meu negócio era cocaína mesmo. E tinha vezes que eu usava chorando, né? Várias vezes a cocaína ela não te deixa dormir. Então eu entrava no meu quarto e não conseguia dormir e ficava pensando várias coisas, pensando. E eu já tinha pensado, eu tinha muito medo, o que é paradoxal, né? É incoerente, mas a gente só vai descobrir isso depois, que eu estava numa prisão sem grades, no uso de droga, e eu tinha muito medo de perder minha liberdade, de ser internado ou de ir preso. Aí eu falava para mim mesmo assim, se eu for preso, eu passo uma corda no pescoço e me mato. Mas eu já tinha pensado em pedir ajuda para me internar. E às vezes eu estava no meu quarto, sem conseguir dormir, e ficava com medo da minha mãe querer me internar, ou então eu ficava pensando em pedir para ela me internar. Porque é muito volátil, uma pessoa que usa droga ela é muito volátil, né? Ela oscila demais. E já estava uns 3 anos ali no fundo do poço, que eu sabia que eu estava no fundo do poço, sabe? Não foi um negócio que, de repente eu descobri, né, que estava ruim. Não, já estava ruim há muito tempo, né? Só que eu estava preso naquilo. Eu não conseguia ficar sem usar, eu tinha que usar droga, né? Não era uma opção.
E a cocaína, ela te acelera, então o cara tá bêbado, ele usa cocaína e ele fica, parece que ele tá zerado de novo. Eu sabia tudo muito bem da minha casa, todos os horários, né? Já tinha pensado em ter experiências de morar fora de casa, mas eu sabia, isso eu já sabia que Deus agia em mim. Eu sabia que se eu morasse sozinho eu ia morrer usando droga. Então eu não saía da casa dos meus pais. Eu sabia todos os horários de funcionamento da minha casa, que horas que meu pai chegava, que horas que minha mãe chegava, que horas que eles saíam. E eu nunca deixava eles me verem doidão. E um dia, eu já estava uns 3 dias fora de casa, sem comer, sem dormir, sem tomar banho, sem escovar o dente, né? Bebendo, cheirando, 3 dias seguidos. Eu tive um imprevisto, né? O que aconteceu comigo eu não posso falar aqui. Eu tive um imprevisto e eu tive que ir para casa. Nessa que aconteceu uma coisa que não era para acontecer comigo, né? Eu perdi a noção de que talvez minha mãe pudesse chegar em casa naquele horário e fui para casa para tomar um banho, para pegar dinheiro, que eu tinha dinheiro espécie guardado em casa. E aí eu entrei em casa e encontrei minha mãe e minha sobrinha. Na época minha sobrinha tinha 2 anos, era bebezinha. E aquilo, né, eu já estava 3 dias usando droga, cheio de droga no meu sistema, né, no meu corpo. Foi me dando uma crise de ansiedade, né? E eu comecei a achar que eu ia ter uma overdose. E aí eu pedi ajuda para minha mãe, mas no caso era para ela me levar para o hospital. E eu pedi, mãe, me leva para o hospital. Ela falou assim, não, né? Que minha mãe começou a frequentar o Naranon, né? Que é uma irmandade de mútua ajuda para familiares de pessoas que usam droga. E ela aprendeu a dizer não. Então falou assim, não, se você quiser uma ajuda, eu te interno. Você quer se internar? Eu falei, não, eu quero ir no hospital para passar essa sensação ruim que eu acho que eu vou morrer. Eu tô achando que eu vou morrer, e surtado em casa. E ela falou assim, não. Aí ficou nessa discussão até que eu falei, tá bom, mãe, liga aí, né? E ela devia esperar esse momento há anos já, né? Então ela tinha vários telefones de várias clínicas anotados. E por Deus, né, que não tinha nenhuma equipe de resgate, porque eles mandam pessoas irem até a tua casa, né? E não tinha nenhuma equipe de resgate. E como não tinha nenhuma equipe de resgate, eu tomei um calmante, tomei um remédio, fui dormir. No outro dia eu acordei como se nada tivesse acontecido, estava pronto para usar de novo. Aí minha mãe, mais uma vez, ela foi incisiva, foi firme comigo, falou, se você não buscar tratamento, né, você pode buscar outro lugar para você morar, né? Trocando em miúdos, ela me ameaçou de me expulsar de casa. E como eu falei já, eu não queria morar fora de casa porque eu sabia que eu ia morrer. Aí ela me falou do Narcóticos Anônimos, do NA, que aí é uma irmandade de mútua ajuda para quem usa droga e quer parar. E aí eu fui conhecer, na época era na 315 Norte, o Grupo Reviver, né? A gente tem umas ideias de Narcóticos Anônimos de filme, mas é tudo muito caricato, né? Eu achava que eu ia chegar lá e ia ter um monte de noiado enrolado no cobertor, no papelão. E, cara, cheguei lá, tava os caras de banho tomado, bem vestido e tal, e falando, olha, só por hoje tô limpo, você consegue também. Tem uma literatura, tem uma espiritualidade, né? Que ela não é confessional, não é católica, não é evangélica, não é nada disso, mas tem uma espiritualidade. E lá eu consegui ficar limpo. E as pessoas me alcançaram, né? Me cativaram pelo acolhimento, mas também pela identificação ali. Eram pessoas normais, como qualquer umas, falando, olha, se você quiser parar de usar droga, nós podemos te ajudar. E aí eu fiquei lá. E esse foi meu processo. Não foi aquele negócio, as pessoas acham que você pisa na igreja e aconteceu um milagre. Aconteceu um milagre. Não lá no é Narcóticos assim. Anônimos, onde foi tudo começou. Foi lá. Até porque, cara, até hoje eu sinto vontade de usar. Cara. Tem mais de 10 anos e meio que eu parei de usar droga. Até hoje eu sinto vontade. A doença, né, ela é reconhecida pela OMS, né, ela é progressiva, incurável e fatal. E isso está na OMS, não é uma invenção de gente que é doidona. Não, isso ela continua a progredir, né? E é isso. Não, então, ou seja, o seu processo de conversão, ele é cotidiano, ele é diário? Também, o de conversão também, porque eu costumo fazer uma brincadeira, né? O que pessoa que viveu como eu vivi,
né? Se eu for preso, que você falou que você é polícia, né? Se um dia você me prender, você já vai me encaixar né, no artigo de quadrilha, né? Porque parece que eu não ando sozinho. Eu tenho capacidade, Ricardo, de pensar muitas coisas erradas e ruins na minha cabeça, sabe? Pelas coisas que eu já vivi, né? É difícil, mas para Deus nada é impossível, né? Lucas 1:37. Eu continuo, sabe, Ricardo, acreditando muito no poder dele, de Deus, né? Acreditando muito na graça dele, que age em nós pelo poder do Espírito Santo. Acreditando muito que Jesus Cristo quer ser meu amigo íntimo. Acreditando que Nossa Senhora quer ser minha mãe. E talvez o principal é acreditando que na misericórdia do Pai, sabe? Que nós não somos o pecado, né? Porque se nós fôssemos o pecado, nós já estaríamos condenados, né? Mas o Pai é lento para a cólera, né? E cheio de misericórdia. Eu acredito muito nisso. Eu só estou aqui 10 anos e meio depois porque eu acredito nisso, né? Em um Deus que é amantíssimo, amoroso, misericordioso, principalmente comigo. Neto, você falou para mim que teve um trabalho pastoral na Pastoral da Comunicação, ali onde mais ou menos tudo começou, né? Com o Padre Marcos te dando esse sermão clássico e bem objetivo. Aí você foi para os Vicentinos. Mas esse trabalho missionário, ele passa por algum tipo de congregação, algum tipo de missão? Missão que eu falo assim, por exemplo, comunidade de vida, alguma coisa. Você já pensou em participar de alguma comunidade de vida que tenha mais ou menos esse carisma? Ou hoje você é de comunidade, alguma comunidade assim, ou pretende fundar, enfim, porque o que você está falando aqui é algo muito autêntico. Não é todo dia que a gente encontra uma pessoa que viveu a experiência que você teve de vida e que vive essa experiência todos os dias para dizer um não, né? Você faz parte de alguma comunidade de vida? Faço. Da qual eu sou fundador, que é a Aliança Missionária Mãos Abertas. É uma comunidade, inclusive é o Padre Lucas quem nos acompanha, porque ele é o responsável da Arquidiocese pelas novas comunidades. Não sei se ele falou sobre isso. Ele não falou pra gente. Ele faz os acompanhamentos, né? A nossa está no começo, então assim, não é formalizada, mas a gente tem a anuência dele, né? E o meu processo foi assim. Eu comecei a pregar e eu fui muito ajudado por um pregador daqui de Brasília, antigo, que se chama Jefferson Jimenez. Mas ele é mais conhecido como Baby, né? Ele foi muito importante na minha caminhada, no início do meu ministério de pregação. É importantíssimo mesmo, ele me ajudou demais. E ele tinha uma vivência numa aliança missionária chamada Casa de Maria. E aí, na primeira missão que eu fiz para outro estado, né? Para outro estado não, para longe de Brasília, porque aqui a gente tem Goiás, né? A gente foi para Bahia, para Santana dos Brejos, né? E foram algumas pessoas da Casa de Maria. E aí depois eu resolvi entrar. Passei por um processo de discernimento e entrei na Casa de Maria. E a gente fazia, junto com o Baby, eu servia no Acolhe, né? Que é o projeto dele. Fazia as obras de misericórdia e era até bem instalado, né? Porque tinha um banheiro móvel, a gente dava banho nos irmãos de rua e tudo mais. Até que eu fui me identificando muito mais com a espiritualidade que a gente vivia no Acolhe, junto com o Baby, do que com a Casa de Maria. E aí eu resolvi sair da Casa de Maria e ficar me dedicando só ao Acolhe, que também virou uma aliança missionária. E depois eu fui sendo chamado para as outras coisas por Deus, né? E o meu caminho com a Acolhe começou a divergir um pouco, né? Deus me chamou para outro lado. Quando Deus me chamou para outro lado, eu pensei que era para eu entrar numa comunidade maior, mais bem organizada, que talvez fosse de vida, porque tem essa diferença entre comunidade de vida e aliança, né? E pensei na Canção Nova, na Shalom, na Mel de Deus, na
Filhos da Rosa Mística, né, do Padre Ivanilson, muitas. E tirei um tempo para ficar pensando e rezando sobre isso. E foi nesse tempo que Deus falou comigo, né? Nunca tive ambição de começar a pregar, nunca tive ambição de fundar nada, né? Queria estar tranquilinho ali na minha. Mas Deus chamou, né? E eu tive que aceitar. Passei quase um ano rezando para ver se essa era a vontade de Deus, se não era uma viagem que eu tinha escutado, achado que tinha escutado de Deus. Inclusive foi o Padre Lucas que me ajudou a discernir isso. Antes de ir falar com ele, porque eu senti uma necessidade muito grande de falar com ele, Deus falou para mim, eu falei para Moisés, vai, eu falei para Noel, vai, e agora eu estou falando para você, vai. Uhum. E eu tinha entendido essa palavra de Deus como pega, angaria fundos, doações, faz uma ação de rua, que é o que você sempre fez, e quem chegar, você vai pensando se você no futuro não vai montar uma aliança missionária com essas pessoas. E eu pensei isso. Quando eu cheguei no Padre Lucas, foi exatamente o que ele me falou. Ele falou, Neto, Deus falou para Moisés, vai. Ele começou a usar as mesmas palavras. Faz uma ação de rua, vê se aparece gente voluntária, vai trabalhando essas pessoas, fica pelo menos ali um ano trabalhando como se fosse um grupo qualquer, só de ação de rua. Depois você vai lançando as bases para essa aliança missionária. E foi assim. Né? Então, ativamente a gente está indo para... A gente já chegou ativamente aos 2 anos. Mas em oração estamos há 3 nessa empreitada aí. E para quem estiver ouvindo o podcast aí, queira entrar nas redes sociais, @am.mãosabertas, que o nome veio desse gesto, né? Há mãos abertas que acolhem, há mãos abertas que rezam, há mãos abertas que servem, né? Foi daí que surgiu esse nome. E é isso, aí nós estamos nessa batalha aí. Cara, que bacana esse relato. Eu tô muito calado no podcast, geralmente eu faço mais interferências, mas é porque é um assunto tão diferente para mim, assim, é tão difícil de entrar, que eu tô mais vivendo aqui a experiência de ouvir. E essa experiência de ouvir, ela, para mim, ela é muito produtiva. Acho que para quem está ouvindo também o podcast também, naturalmente ela é muito produtiva. Mas assim, Neto, a gente está caminhando para a reta final desse bate-papo aqui. Acho que tem muita coisa que a gente poderia falar. Assim, essa vida de pregador, né? Assim, você tá na perspectiva da pregação, ele tem uma pessoa final, essa pregação, ela está muito mais preocupada em converter uma pessoa que está na rua, ou ela vem tocar o coração de quem ainda não entendeu essa perspectiva cristã de olhar para o próximo com um olhar mais fraterno. Essa é a minha dúvida. A tua pregação hoje, dentro da tua comunidade, dentro do teu eu falo trabalho, mas não é trabalho, né? Assim, eu falo assim, a tua pregação dentro do teu ministério, ele tá focado em que personagem? No cristão, no católico ou na pessoa que está na rua? Tem muitas nuances diferentes, muitas, né? Tem norteadores, né? Tem diretrizes principalíssimas nisso, que primeiro é Deus, o Senhor Jesus e a Virgem Maria. A gente, em primeiro lugar, não pensa em pessoas, né? Mas Jesus nos ensinou a viver isso ao mesmo tempo, né? O amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Só que tem ministérios onde a gente vai e tem o objetivo de mostrar para as pessoas o amor de Deus. Só que isso vai recair sobre momentos e momentos diferentes. Se você está, por exemplo, pregando num retiro querigmático, né?
Que o querigma é o primeiro amor, é o anúncio, é aquele primeiro contato, né? Que geralmente é retiro jovem, ou até pode ser adulto, mas um retiro adulto focado no querigma, a gente fala sobre o amor de Deus e tudo mais. Agora, como a gente tem essa vivência, né, de missionariedade, de pregação, né, de estudo teológico e de desejo de santidade, né, que o que importa é isso, ser santo, a gente tem capacidade de fazer pregações mais elevadas, né, e exortar, né, e também às vezes corrigir, também às vezes denunciar, né, erros no culto a Deus. E aí a gente tem diversas situações para isso. Tem retiros de aprofundamento, tem formações, tem grupos de caminhada mais radical que chamam a gente já esperando essa pregação além, mais profunda, mais santa, entendeu? Aí tem no meu ministério pessoal, tem o que eu preciso falar sempre, que é o mais importante, né? Que a maior coisa, o ápice da vida cristã, isso precisa ser falado, né? São João Maria Vianney, o Santo Curadás, falava que se a humanidade, a sociedade, os homens soubessem o que acontece numa Santa Missa, precisaria das forças policiais para manter a ordem dentro das igrejas, de tanta gente que acorreria às igrejas, né? O ápice da vida cristã é a missa. Então, assim, não tem muito mistério ser pregador, a não ser em outras situações que eu vou te falar. Você tem que falar sobre o amor de Deus, mas você também tem que falar sobre a justiça divina, porque Deus também é um justo juiz, né? Porque você tem que falar que tem o inferno, tem o céu, tem o demônio, né? Isso tudo existe, são realidades que não quer dizer que a gente não vê, que elas não existam. Elas estão lá operando, né? O demônio anda ao nosso redor rugindo como um leão, buscando a quem devorar, né? Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Mas né, o básico, o elementar do ministério, falar sobre a Santa Missa, falar sobre o amor de Deus, falar sobre o sacramento da confissão, exortar as pessoas que rezem o texto todos os dias, né, que tenham vida de intimidade. Só que também tem umas coisas que são vocações particulares de cada pregador, certo? Então, assim, eu, Neto, eu sou mais chamado a falar, por exemplo, alguns termos como autoconhecimento, né? Eu me sinto chamado para falar sobre depressão, eu me sinto chamado a falar sobre conversão, né? Então tem algumas temáticas que, por mais que o tema das pregações mudem, elas sempre vão estar presentes ali no que eu falo. Porque eu fico brincando isso, né? O livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, Jesus diz assim: eis que eu faço nova todas as coisas. Então quem faz nova todas as coisas é ele, eu não. Ou seja, né, você tem ali, de certa forma, um dom, um caminho, né? Um caminho meu que eu sigo ali, que eu gosto, que eu procurei conhecer mais, mas claro, também de tempos em tempos tem palavras que Deus sopra, prega sobre isso, prega sobre aquilo. Agora, para as pessoas entenderem, não é a gente que escolhe, né? É o grupo que escolhe. Fala, olha, eu quero que você fale sobre tema tal. Aí a gente vai e fala sobre aquele tema tal. Tem uns pregadores aí que gostam de falar sobre o que eles querem, mas eu não gosto de fazer isso. Se a pessoa me chamar para falar sobre o tema X, eu vou falar sobre o tema X. Aí a gente vai indo. Ah, que bom saber, né? Que bom saber que tem essa possibilidade, né? Porque isso também acaba conformando um estereótipo também, né? Então, saber que você é chamado como um pregador, né? E essa palavra, esse ministério, ele é um ministério amplo, ele é um ministério que abarca ali N possibilidades, que exige também da pessoa o estudo, o aprofundamento. Eu sou muito chamado para dar meu testemunho, né? Até hoje, né? Acho que eu falei isso no início do programa. É uma coisa que é ruim, mas a gente se acostuma no Ministério de Pregação de lidar muito com o sofrimento, com a dor alheia, com a dor do outro. Aí você ter que lembrar do seu passado fica complicado, né?
Mas foi mudando. Antigamente, no início, era só isso. Testemunho, 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 testemunho. Aí depois as pessoas falam, pô, fala sobre uma parábola. São tantos temas, aí vai mudando. Mas até hoje eu ainda dou muito meu testemunho, porque eu não tenho que querer nada não, porque Deus mandar. Você vai lá e faz, né? Ou seja, até aqui no podcast, né? O entrevistador chega e fala assim, e aí, cara, como é que foi a tua história de conversão? Eu falei, lá, vem de novo. Eu vou ter que falar de novo aqui da minha vida aqui, né? Mas que bom que você nos presenteou com essa oportunidade. É um papo de fé que uma hora tem que acabar. Se a gente pudesse falar mais e mais tempo, a gente falaria. Quero te passar a palavra para você talvez fazer uma consideração final, alguma coisa que você acha pertinente, né? A nossa ideia, no primeiro momento, é alcançar a comunidade aqui de Brasília, né? As cidades satélites, né? Mas nada impede que isso aqui tome conta do Brasil inteiro, que as pessoas possam ver, Amém. possam se inspirar nisso também. Talvez uma última palavra aí para a galera que está assistindo o nosso Papo de Fé. Primeiro agradecer, né, a Deus sobre a oportunidade de estar vivendo tudo isso. Eu fui parar no fundo de poço que eu achei que eu estava fadado a morrer usando droga, e eu achava que eu tinha vivido coisas, experiências maravilhosas de droga, de sexo, de rock and roll. E quando eu me vi infeliz, né, eu nunca imaginei, Ricardo, que eu ia ser tão feliz como eu sou hoje. Por mais que tenha várias dificuldades, eu sou uma pessoa realizada dentro da minha vocação, que Deus me chamou. Eu vivo muitas aventuras, né? Às vezes é muito cansaço, mas eu sou muito feliz. Então, agradecer também a você, a sua equipe, pela oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho sobre o meu serviço a Deus, né? E até fazer esse jabazinho, né? Para o pessoal entrar lá no @am.mãosabertas para ver o nosso trabalho, né? Também @Neto Gadioli, G-A-D-I-O-L-I, o Gadioli, tá? Para poder acompanhar meu trabalho. Não me importo muito com o nome tanto de pessoas, de seguidores, nada disso. Mas para as pessoas se sentirem convidadas, né? E como a participarem das ações de rua. E como uma consideração final, eu acho que eu gostaria de falar totalmente pego desprevenido. Talvez eu deveria estar prevenido, mas eu fui pego desprevenido. Se você ouviu esse podcast, para quem está em casa e escutou esse podcast, cara, que está passando por alguma dificuldade, por depressão, por ansiedade, por um trauma familiar, alcoolismo, violência dentro de casa, né? Busca a Deus. Talvez a pessoa tenha um problema com a igreja, um problema com a igreja evangélica, um problema com a igreja católica, eu não sei. Mas busque Deus, né? No silêncio do seu quarto, nas noites que são traiçoeiras, né? E busque conhecer, porque existe uma luz no final do túnel. Todo o meu esforço missionário, Ricardo, é para as pessoas poderem vivenciar o que eu vivenciei, né? Eu vivenciei, né, a experiência de um Deus amoroso, que eu sinto Ele comigo, que eu vivo essa relação de amizade, de proximidade com Ele, que eu queria que mais pessoas conhecessem, né? Então, se eu puder ajudar através desse podcast, através das minhas pregações, ou até mesmo se a pessoa que está ouvindo esse podcast quiser me chamar na casa dela para rezar um texto, só eu e ela eu vou, né? Não é questão de plateia, de número de pessoas, né? Se for para rezar sozinho, para dar uma palavra para uma pessoa, eu vou. E é isso. Cara, que bênção, que alegria. Que alegria, pessoal. Olha só, a gente está chegando ao final aí de mais um podcast. Muito obrigado, Neto, por ter acolhido esse convite. E todos vocês que estão assistindo mais um episódio do nosso Papo de Fé, estivemos hoje aqui com o Neto Gadioli. Não deixe de se inscrever no nosso canal, fortalece essa ação. Você vai lá, clica lá no joinha, dá um like e divulga para mais pessoas poderem acompanhar. E quero que você que está acompanhando aqui o nosso podcast dê sugestões. A gente está aqui em Brasília. Olha, tem um fulano na minha paróquia, tem uma pessoa que seria muito legal a gente entrevistar. Assim como a gente conseguiu com o Neto Gadioli, com a indicação, e foi maravilhoso. Obrigado, Neto. Gente, valeu demais. Que agradeço. Sensacional. Até mais. Tchau, gente. Valeu.